A paz do Senhor Jesus. Vamos ver hoje nesse vídeo um relacionamento entre a política que Donald Trump vem exercendo no governo dos Estados Unidos da América e o cristianismo atual. Donald Trump é cristão, é republicano hoje. Vamos relacionar isso. Veja o vídeo até o final e vamos junto aprender mais. Amém? Sempre agradeço a Deus antes por tudo. Peço que se inscrevam no canal, né? Poste um comentário, dê o seu like. Amém? Nós então, sabendo que Donald Trump é cristão, sabendo que Donald Trump é republicano, sabendo que a política dele hoje é voltada para os Estados Unidos da América, de fato uma política contrária até à própria globalização. Porque diz ele, né, que o seu país está afundado na criminalidade, na drogadição, na marginalização e outras coisas mais, fazendo com que a economia caia, fazendo com que se pense que no futuro próximo deixe de ser a principal economia do mundo. Ele faz uma política voltada para os Estados Unidos da América contra a imigração, por exemplo, uma política contra e totalmente contra o narcotráfico, o terrorismo, uma política até contra princípios cristãos, como, por exemplo, uma política contra o aborto, contra o homossexualismo, uma política contrária até mesmo às mulheres estarem exercendo certos papéis no mercado de trabalho, diminuindo-os para que elas possam se manter mais no seio familiar. E outras tantas coisas que ele vem aplicando, né? Passando às vezes por cima de muitas coisas como direitos humanos e outras coisas mais. Ameaçando países como o caso da Venezuela, quem sabe até a Colômbia, né, de uma guerra iminente, caso não aderem àquilo que ele pensa ou diz que é o correto. Nós vamos entender que muito do que ele diz e faz está realmente correto. Mas por trás de tudo isso sempre tem o quê? Uma segunda intenção. Sempre há uma segunda intenção, tanto na política quanto na economia, como vamos ver também na religiosidade, no cristianismo. As segundas intenções, que é aquilo que a gente não consegue ver, às vezes não consegue compreender, é que de fato está regendo as suas atitudes atuais, né? Soubemos então, voltando um pouco, que Donald Trump nem sempre foi republicano. Sua origem é republicana, mas já passou pelos democratas, já se declarou não partidário. Seu pai ensinou seus princípios políticos e econômicos, que hoje faz com que ele seja um dos homens mais poderosos e até ricos do mundo. Mas sua mãe lhe trouxe princípios religiosos que o fazem tomar atitudes que se assemelham aos cristãos. Ele se diz hoje presbiteriano, mas se assemelha muito também com católicos, né? Tem também uma grande parte da sua política, né, voltada, ou melhor, sob influência até do judaísmo. Tem uma filha que é judia hoje, se converteu ao judaísmo. Ele também tem um guru que o aconselha, né, há algum tempo já. Então Donald Trump, ele anda, né, entre várias denominações, entre vários partidos políticos, né, montando no final a sua própria percepção de economia, de política, de religiosidade. O que isso tem a ver com o cristianismo? Veja bem, nós vamos fazer uma análise aqui e trouxemos para a nossa realidade hoje como está o mundo cristão. Os líderes estão agindo do cristianismo, seja pastores de uma denominação ou de outra, agindo como políticos muitas vezes, fazendo política dentro das igrejas. Por quê? Porque fazem tudo ao favor de uma denominação religiosa, puxando sempre para si. Então agem de certa forma, muitas vezes atacando outras denominações que também são cristãs. Então existe uma briga hoje e um foco muito grande nessas questões. Eu, por exemplo, um pastor de uma denominação falando, eu defendo a minha igreja. A outra está errada. A salvação vem através desta igreja. A outra vai para o inferno. Então os membros daqui vão ser salvos, de lá não. E começa uma briga e uma rixa entre eles, como acontece hoje no mundo político, por exemplo, né? Trump, falo dele hoje porque está no foco da mídia, né? Defende os Estados Unidos da América, sendo que a qualquer custo ele vai fazer isso e está fazendo.
Assim são outros políticos. Poderíamos falar de políticos, por exemplo, líderes de qualquer país, defendendo o seu país sobre qualquer custo, até guerra se for necessário. Enfim, nós vamos perceber que esses líderes políticos estão, então, defendendo aquilo que é seu e é correto até um certo ponto. Porém, no cristianismo isso está certo. A divisão que existe nas igrejas faz com que o cristianismo enfraqueça e outras bandeiras religiosas ao redor do mundo cresçam porque estão unidos. O que eu quero dizer com isso? Estão deixando de pregar a Bíblia. Estão deixando de fazer o que Jesus veio fazer, anunciar as boas novas e focando nos seus interesses pessoais que está por trás das atitudes que estão tomando, que nós não podemos entender e saber muitas vezes, porque líderes religiosos tomam certas atitudes pensando em outras coisas, sempre foi assim. Jesus, quando trouxe a mensagem, ele focava apenas no reino, em mostrar aquilo que Deus tinha para o povo, em mostrar como era a forma que o povo deveria agir, como as pessoas deveriam agir, mostrar que estavam errados, sim, os partidos políticos daquela época, fariseus, escribas e os demais. Ele focou também nisso, mas ele mostrou como estava errado, trazendo o que era certo, e não era o foco em si. O foco era mostrar o evangelho, mostrar a boa nova, fazendo curas, operando maravilhas, pregando e sim, combatendo os falsos líderes, mas não prioridade e não com uma segunda intenção. Por isso, hoje, o cristianismo atual está se assemelhando aqui a partidos políticos. E os que frequentam as igrejas, muitas vezes, entendem a igreja como um meio social, um clube social, onde você vai no final de semana, onde você vai uma noite, onde você deixa ali uma oferta, onde você paga uma mensalidade ou um dízimo, e depois você retorna para casa abençoado, como se Deus até tivesse uma certa obrigação de te abençoar ou de nos abençoar. É assim a visão de quem está frequentando a igreja, a maioria. Sempre há as exceções e sempre tem os que sabem e estão entendendo as coisas. Assim não funciona. Se você quer entender, por exemplo, a política de Trump, que estamos falando aqui como exemplo, por exemplo, você tem que estudar ele. Você tem que estudar um pouco de política, tem que acompanhar as notícias não só de um canal, não só de uma televisão, não só de um jornal, mas você precisa de um tempo para compreender o que são as intenções dele por trás disso, que eu não vou entrar nesse mérito. Assim é na igreja. Nós precisamos, se queremos ser cristãos, entender a Bíblia e não podemos ficar à mercê somente da pregação de alguém, ou de apenas um domingo, ou uma quarta-feira à noite, ou de apenas um estudo bíblico por semana. Não, precisa ler a palavra de Deus. Precisa ter um relacionamento com Deus, precisa orar. E esse é o foco desse canal. É fazer com que todos venham a entender a palavra através do Espírito Santo de Deus. E você consegue isso lendo a Bíblia. Diariamente, você consegue isso orando constantemente. Você consegue isso buscando uma santidade, apartando-se do mal. Não permita que aconteça na sua vida, nem na minha vida, não permitamos que aconteça, nas nossas vidas, não sei se essa palavra até está correta, mas não vamos permitir que na nossa vida nós nos baseemos apenas por opiniões, sem buscar a real verdade. Nós podemos estar sendo governados por líderes que até nós elegemos pensando que seria uma coisa e é outra. Falo do Brasil, falo da França, onde estou hoje, mas nós vamos só saber isso se aprofundarmos o nosso entendimento sobre a política dos mesmos. O que prometeram na campanha e o que estão realizando, como estão agindo. Donald Trump, você diz cristão, mas realmente as atitudes dele são de cristão. O que está por trás dele? Será que não é um interesse, quem sabe aqui na grande floresta amazônica, ou quem sabe no petróleo? E lá na Europa, quais são os seus interesses? E lá na Ásia, quais são os seus interesses? Aí está o perigo. Para finalizar, o cristianismo não está hoje diferente disso. Precisamos analisar, precisamos avaliar por dentro da palavra de Deus quais são os interesses por trás dos líderes que estamos seguindo, por trás das igrejas que estamos defendendo. Os interesses que devemos ter no nosso coração são os interesses de Jesus. E vamos conhecer isso lendo a Bíblia. Eu vos animo aqui a você tirar tempo em casa para ler a palavra do Senhor e frequentar cada vez mais uma igreja, mas de uma forma séria, correta. E se você achar as falhas, e eu sei que vai achar, se comece a ficar voltado cada vez mais para os ensinamentos do Espírito Santo de Deus. Não desvalorize
uma igreja física. Precisa sim, mas também não dê um super valor. Se você não sabe das coisas, você precisa buscar, você precisa entender através do Espírito Santo qual é a real revelação que Ele quer para a sua vida. Existem coisas maravilhosas que Deus quer nos dar, que Deus quer fazer, que Deus quer operar e que não está conseguindo porque as intenções de certos líderes estão maquiando a realidade, está trazendo apenas aquilo que cada um quer ouvir. Deus não trabalha dessa forma, Ele vai trazer aquilo que nós precisamos ouvir, para nos dar aquilo que nós precisamos, e o que nós precisamos é o que Ele quer, não o que certos líderes querem, tanto político quanto religiosos. Nós estamos à mercê da liderança política, e aqui eu termino. Não temos como fugir sobre isso, e as consequências virão sobre as nossas vidas. Mas, acima de tudo isso, está Deus. E quando nós entendemos a sua vontade, nós vamos passar por tudo que passamos, dando glórias a Deus. É aí que está o grande segredo do cristianismo. Podemos passar por tudo. Temos que nos submeter às leis humanas, sim, porque precisamos obedecê-las. Mas acima disso está Deus. Só que será que estão conseguindo passar essas verdades nas denominações de hoje? Ou estão perdendo tempo brigando umas com as outras como se fossem partidos políticos? Um é republicano, outro é democrata, outro é um partidário, um defende isso, outro aquilo, mas aquele não presta, esse presta, mas estão deixando de falar de Deus, de Jesus, como prioridade, para focar em defender a sua bandeira, porque enquanto uma cresce, a outra diminui. E assim é, e parece que é isso que importa, mas não é isso que importa. Eu sei que o vídeo até pode ser um pouco polêmico, um pouco até confuso, mas se você prestar bem atenção, eu resumo tudo agora. Busque ler a palavra do Senhor. Essa não tem como dar errado. Essa fórmula não tem como dar errado. Você tem que entender pelo Espírito Santo de Deus. Não estou desvalorizando ninguém, nem falando mal de ninguém. Apenas estou dizendo que hoje o mundo está muito voltado para a dependência de líderes. E isso é perigoso. O líder maior sobre todos os líderes é Deus. Volte-se para Ele. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.